A aula de hoje eu tenho quase que certeza, não, eu tenho certeza que é a aula mais importante do curso, tá? É o conselho mais importante que eu tenho para dar para vocês, que eu descobri através da psicologia, descobri no dia a dia na agência de marketing e descobri vendo as outras pessoas que tinham sucesso. Na minha cabeça eu sempre pensava, cara, o que me falta para eu ser bem-sucedido? O que falta para eu ter sucesso? O que falta para eu me tornar rico? E aí, pô, estuda daqui, estuda de lá, estuda daqui, tenta fazer uma coisa, tenta abrir um negócio aqui, tenta abrir outro lá. E aí, cara, não dava certo. Basicamente, resumindo para vocês, eu acho que o acúmulo de vários fracassos leva a gente ao sucesso. E o que eu pude trazer dessa experiência do acúmulo de várias coisas que muitas vezes não deram certo é que faltou uma única coisa que eu vou revelar aqui para vocês agora, que é o network. O que é network? Que é isso? Aqui no Brasil não é falado sobre network, infelizmente a gente não tem essa cultura do network e é uma coisa muito utilizada em outros países, porém muitas pessoas fazem e nem sabem por que faz. Vamos lá. Network nada mais é do que a arte, né? É uma arte, a arte de você se relacionar estrategicamente. O que é se relacionar estrategicamente? Cara, é bizarro, mas a gente só consegue chegar em alguns lugares se a gente tem o contato certo. É o famoso contatinho que a gente fala nas redes sociais e na vida real, né? A gente precisa ter contatinhos. Resumindo, tenham contatinhos, tatua aí, contatinhos. É muito importante você ter contato com pessoa que vai te levar a algum lugar. Por exemplo, eu posso às vezes querer falar com o presidente da República. Eu não tenho acesso ao presidente da República, mas eu posso conhecer alguém que conhece o assessor dele. Então eu posso, querendo ou não, acabar chegando a ele. Então, eu quero falar com o Whindersson, eu não tenho contato com o Whindersson. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguma pessoa próxima a ele, um primo, um parente, que às vezes vai falar, pô, eu conheço um cara que precisa da tua ajuda, eu conheço um cara que pode te ajudar em alguma coisa, eu conheço um cara que vai agregar na tua vida, eu conheço um cara que escreveu 10 conselhos para o mercado digital que eu coloquei em prática na minha vida e fez boom a minha vida. Espero que mude a vida de vocês esse conselho. Faça network. Dentro dessa aula aqui eu vou falar sobre network no contexto histórico, antropológico e psicológico, que é meio que a minha especialidade, é uma coisa já que eu domino. E na próxima aula, ainda dentro desse módulo, desse conselho, que ele é tão importante, eu vou dividir em duas partes. Eu vou falar como você fazer network, vou dar algumas sacadas para vocês que eu tenho certeza que vai mudar sua vida dentro do mercado digital. E para você que fala assim, cara, eu não preciso de network, mentira, você precisa de network. Tira isso da tua cabeça. Você tem um bloqueio emocional, psicológico, que te impede de você chegar até as pessoas, que te impede de fazer network. Vamos lá. Então vamos entender por que você tem esse bloqueio. Eu quero tentar te ajudar a você destravar isso da sua mente. Sua mente fica travada em relação a fazer network e eu vou te explicar primeiro num contexto antropológico, lá atrás então, quando o ser humano começou a entender a necessidade dele se proteger, qual que foi a estratégia? Olha só, o ser humano já tinha estratégia desde os primórdios, desde antes da escrita, desde antes da fala, desde antes de qualquer coisa que você imaginar que fez a gente se desenvolver. A primeira coisa que o ser humano, a primeira estratégia de sobrevivência do ser humano foi viver em grupos, viver em sociedade. Foi isso que fez que a gente conseguisse viver na natureza selvagem e se protegesse dos predadores e se protegesse até das questões naturais mesmo, por exemplo, enxurradas, enchentes, tudo a gente conseguiu sobreviver, terremotos, dependendo da região, a gente só conseguiu sobreviver porque vivemos em comunidade. Dentro do marketing existe uma estratégia, digamos assim, não é nem uma estratégia, né? Existe uma matriz, né, chamada pirâmide de Maslow, que explica pra gente algumas necessidades do ser humano.
E a primeira necessidade do ser humano é a necessidade de sobrevivência. E dentro dela tá ele se alimentar, necessidade básica, ele ter segurança e, óbvio, a reprodução, né? Senão a espécie não progride, etc. Então a primeira necessidade básica do ser humano é a alimentação, e depois da alimentação é segurança. E aí o ser humano entendeu que ele vivendo em grupo ele tinha mais segurança. Então a primeira camada da pirâmide de Maslow uma das coisas é a segurança. Depois a camada de cima, dentro dessa pirâmide que é um pouco menor, é o relacionamento. Então quando a gente passou a ter segurança de viver em grupos, em pequenos grupos, que a gente passou a se relacionar, passou a falar, passou a se comunicar com as pessoas, porque surgiu essa necessidade. Uma vez que eu estou com várias pessoas, eu preciso conseguir mandar uma mensagem, ensinar elas para que as futuras gerações entendam os perigos, os riscos que a gente já correu. Então isso que fez o ser humano chegar até os dias de hoje, e quase tudo que existe foi em função da comunicação, foi em função da troca, foi em função do marketing também e do que trouxe a gente até o mercado digital. Então, para a gente entender o network, a gente tem que entender o que causa medo da gente fazer o network. Por que eu falei dessa questão antropológica? Quando o ser humano passou a viver em pequenos grupos, certo? E deixou de ser nômade, ele começou a se afixar em um lugar, começou a explorar a agricultura, a explorar a criação de outros animais, né, para virar alimentação. Ele teve uma necessidade de proteger o seu território. E aí outros grupos, né, que talvez ainda não estavam estabelecidos, ainda não eram nômades, eles queriam atacar o grupo que já estava estabelecido, que já tinha fartura de comida, já dominava a questão das criações, né? Então esse grupo queria atacar muitas vezes esse outro grupo, que trouxe as guerras, começou os conflitos a existirem, e aí novamente surgiu a necessidade gigantesca da gente viver em comunidade, e cada vez isso foi ficando mais forte. Tá, Rafael, mas o que tem a ver tudo isso com o network? Simples. Caso você não se enquadrasse dentro daquelas normas daquela tribo, dentro daquilo que aquela tribo exigisse, poderia acontecer duas coisas. Ou você ser morto por essa própria tribo, ou então você ser expulso dessa tribo. Então, se você, caso fosse expulso dessa tribo, dentro da natureza, né, selvagem, caso estivesse na natureza selvagem, você poderia ser morto por um predador ou morto pela outra tribo. Então, tudo fazia com que você corresse o risco de morrer, tá? Então, por que a gente tem medo de falar em público? Por que a gente tem medo de se comunicar com outras pessoas? Justamente por causa da aceitação. A gente tem medo do erro e das outras pessoas achar que a gente está falando bobagem, não aceitar isso na gente. E dentro do nosso cérebro, é como se fosse um medo primordial, um instintivo, assim, dentro do cérebro reptiliano, que eles falam, lá na amígdala cerebral, que desperta um gatilho quase como se fosse da morte. Então tem muita gente, tem pesquisas que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, tá? Um dos principais medos das pessoas é falar em público. Então, para você destravar isso, você tem que entender que atualmente você não corre mais esse risco, tá? Caso você não seja aceito por um grupo, você vai ser aceito por outro grupo. A gente já tem uma certa segurança, então é a gente trabalhar com esse medo de falar em público para a gente conseguir alavancar as nossas coisas. As pessoas que mais se sobressaíram e se sobressaem até hoje são as pessoas que falam em público, que têm algo a agregar para a sociedade. Ninguém é rico sem agregar nada para a sociedade. Ninguém conseguiu ficar milionário se não fizesse algo para acrescentar na vida das pessoas. Quer um exemplo? Bill Gates. Bill Gates, criador da Windows, do Windows, criador da Microsoft, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um computador em casa, né, dentro da sua casa, e isso fez com que fizesse um boom gigantesco em tudo que a gente conhece hoje. É óbvio, outra pessoa poderia fazer, mas foi ele que fez. Então, tenho certeza que você já deve ter feito um trabalho no Word, no Excel, apresentado na sua escola. Tenho certeza que as primeiras vezes que você entrou na internet foi através de um equipamento desenvolvido pela Microsoft.
né, ou a partir do sistema operacional, que o sistema operacional nada mais é do que a comunicação. Então isso tornou ele rico, riquíssimo. Por quê? Ele agregou na vida de várias pessoas. Hoje em dia a gente não tem que agregar só na vida do nosso grupo. É aí que está o grande segredo. A gente tem que agregar na vida de todos os grupos existentes. Então a gente às vezes fica preso e por medo da rejeição de falar em público a gente se fecha. E dentro do mercado digital, infelizmente, quanto mais pessoas você atingir, infelizmente não, retificando, felizmente, quanto mais pessoas você conseguir mudar a vida, maior você vai crescer, maior vai ser seu crescimento, maior vai ser as chances de você também ser bem sucedido. Dentro da parte psicológica, desde que a gente é pequeno, né? Tenho certeza que se você parar para lembrar, sua mãe alguma vez virou para você e falou assim: não fale com estranhos, cuidado com a do saco, cuidado com o bicho-papão. Dentro das histórias infantis, existe coisas que bloqueiam a gente de falar com outras pessoas. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, que ela foi passear no box, que aí falou com o lobo mal, entregou o que ela estava fazendo, o lobo mal foi lá na casa da vovozinha, enfim. É uma história que ensina a gente não falar com estranhos. Ou então da Branca de Neve, que ela comeu uma maçã que uma estranha deu envenenada. E ela pegou e ficou lá desfalecida até o príncipe vir. Enfim, tudo na vida tem network. Falando desse contexto psicológico, o mais importante é que você entenda que você não corre risco em conhecer outras pessoas. Você tem que falar com outras pessoas, que aí sim você vai ter aquela cartela que eu comentei, aqueles contatinhos que te levam até outras pessoas. Então a primeira coisa é a gente entender por que eu tenho medo de falar com outras pessoas, certo? Você entendendo isso, você conseguindo trabalhar esse medo, eu tenho certeza que as portas vão se abrir, porque você tem que falar sobre você tem que falar sobre o que você faz, você tem que exercitar isso. Bom, no próximo vídeo eu vou falar para vocês então como você fazer network, como você conseguir entrar nesse mercado digital através do network. Espero que tenha feito sentido para vocês. É muito curto o espaço de tempo para falar sobre isso. Eu acho que deveria de ser uma coisa de 40, 50 minutos. Então eu vou fazer um outro curso, de repente, só sobre network. Vou escrever um livro sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa a ser explorada e é um dos grandes segredos de qualquer pessoa que quer ter sucesso, qualquer pessoa que quer ser bem sucedida. É você ter os contatos certos que te levam até alguns lugares. Vou contar uma história para vocês antes de terminar aqui. Quando a gente começou a agência de marketing, a gente não sabia como que a gente conseguiria ter clientes, né? Então, eu participava de um grupo, né? E esse grupo tinha algumas pessoas e eu comecei a falar sobre isso, né? Comecei a falar sobre marketing, comecei a falar sobre o que eu fazia. Era um grupo de empresários e dentro desse grupo de empresários eles começaram a ver a importância do marketing, então me procuraram para fechar. Mas caso eu não estivesse nesse grupo de empresários, eu não teria nem fechado meu primeiro contrato até hoje. E após isso, eu comecei a entender também a grande necessidade de você estar no lugar certo com as pessoas certas para aquilo que você deseja. Então vamos supor, se eu vendo sorvete, né, um exemplo, não adianta eu pegar e querer vender um sorvete em um lugar onde não vai ter um grande grupo de pessoas. Talvez não vai vender esse sorvete lá. Agora, se eu for num parque, num dia de sol, todas as circunstâncias fazem com que eu venda o sorvete, certo? E muitas vezes para você vender o sorvete dentro do parque, você vai ter que ter o quê? Network. Então, gente, eu vou encerrar essa aula, que já está dando 14 minutos e 10. E na próxima eu vou falar para vocês, então, como fazer network. Grande abraço e até a próxima aula.